te dar um exemplo. Rav Shabtai Cohen, um dos maiores sábios de Halachá, um pouquinhozinho depois do Shulchan Aruch e do Remá, tá? A gente chama ele de Shach Siftei Cohen, é o nome do livro dele, tá? Aqui é o acróstico do livro, nem do nome dele. Também é Shach Shabtai Cohen, mas o livro dele também se chamou Siftei Cohen, os lábios do Cohen. E ele vai falar: eu não concordo com o Shulchan Aruch nessa conclusão, porque ele trouxe essa opinião, mas a opinião, por exemplo, tá? Estou dando totalmente hipotético, a opinião do Rashi e do Tosfot diverge e tem mais lógica por esse motivo, esse, então a lei não é assim. Tá? Ele não está falando que quem faz como o Rav Yosef Karo está errado. Ele fala para a comunidade dele: nós vamos seguir de uma forma diferente. Tudo como Beit Hillel e Beit Shammai, os dois recebidos por Moshe no Monte Sinai, mas cada um com a sua linha de tradição. Então a gente ainda tem rabinos que vamos chamar assim, de opinar dentro da lei judaica. O Shulchan Aruch, ele acaba tendo uma construção que, de alguma forma, tá, lembra um pouco pra gente o Talmud. Se a gente tem o Talmud, o texto central, e aí a gente tem a explicação do Rashi, do Tosfot, e a gente sabe que existem muitas outras explicações, o Shulchan Aruch também vai vir assim. Vai vir o texto do Shulchan Aruch. Dentro do texto do Shulchan Aruch vai ter as observações do Remá. E aí isso vai ficar no meio. Mas aí você vai ver que, como eu falei, muito parecido com a Gemara, agora que o livro do Shulchan Aruch começa a ser imprimido, agora vão tendo os acréscimos no sentido de outros rabinos com as suas opiniões. Então eu posso citar para vocês alguns dos maiores deles. O Shach, eu já falei, outro que a gente chama o nome dele, Taz, Turei Zahar é o nome do livro dele, tá? Outro super importante, outro chamado de Magen Avraham, e assim por diante, Pri Megadim, Helkak Mechokek, o Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna, gigante, ele também faz suas observações no Shulchan Aruch. Então, hoje em dia, se a gente abre uma página do Shulchan Aruch, a gente vai ter, como eu falei, o texto central, e a gente vai ter agora um monte de outras opiniões. Tá? E aí você pergunta: e agora, Rabino? O que eu faço da minha vida? Qual a lei? A lei é o Shulchan Aruch, porque eu sou Sfaradi. Teve outros rabinos Sfaradi muito grandes que vieram depois? Certamente que tiveram. O Hidar, Rabi Chaim David Azulai, o Ben Ishai, tá? Na nossa geração, Rav Ovadia Yosef, Rav Mordechai Eliyahu e outros grandes rabinos, assim Ashkenazim, Sfaradim, também Yemenitas, tá? E aí você fala: e agora, Rabino? Então, aqui, já que a gente está nessa época dos Acharonim, a gente fica com essa questão: como sai a lei na prática hoje? Quem eu sigo? Tá? Vamos falar um caso Ashkenazi. Eu vou seguir o Shulchan Aruch? Eu vou seguir o Remá? Eu vou seguir o Shach? Ou mais? Porque não terminou. Eu ainda quero falar um pouquinho, talvez até eu tenho ainda que falar um dos livros mais importantes que chegou, resumindo a Halachá, pelo menos num dos grandes tomos do Shulchan Aruch, foi o Hafetz Haim, que escreveu uma obra monumental chamada de Mishnah Brurá. Se eu te explico brevemente o que é Mishnah Brurá, ele pegou todo o tomo do Ora Haim, tá? Aquele primeiro que a gente falou das leis do cotidiano, e ele explica para ficar claro, porque para a gente às vezes, já o Shulchan Aruch e o Remá às vezes não estão tão claros. Ele explica e ele traz a opinião dos maiores sábios também. Então ele vai trazer o Magen Avraham, ele vai trazer o Taz, ele vai trazer esse, ele vai trazer aquele, tá? Aqui a gente até tem uma Mishnah para mostrar para você.
E aqui ele vai, então, eu até mostro para você, se aqui está o Shulchan Aruch, aqui ele vai fazer o comentário dele trazendo uma gama de opiniões e dizendo, explicando para a gente qual a halachá no final das contas, como a gente tem que levar. A mesma coisa, algum dos sábios Sfaradim, o Hafetz Haim Ashkenazi, algum dos sábios Sfaradim fazem o mesmo trabalho para o público Sfaradi, tá? Que leva em conta mais os seus rabinos com a sua tradição. Eu preciso deixar claro, nenhum dos lados fala que o outro está errado. A gente entende que é parte da tradição da Torá oral, como ela foi transmitida. Então a gente chega a algo fantástico. Uau! A gente entendeu a construção do Shulchan Aruch. Não é algo tirado da cabeça. Muito pelo contrário. Teve um livro chamado Beit Yosef que explica tintim por tintim como Moshe recebeu isso. Qual a parte da Torá oral da Gemara que Moshe recebeu. Como os rabinos da época explicaram. E por que ele toma essa decisão. Vai o Rav Moshe Serlich fala, excelente, aqui discordo, tem outros rabinos e ainda tem os últimos rabinos que mostram para a gente qual a halachá que deve ser seguida hoje em dia. Aqui também aparece a figura tão importante de ter um rabino, para te explicar como deve ser seguida a halachá hoje em dia. Eu vou terminar te contando que quando eu estava estudando para o rabinato, para ser rabino, todo rabino tem que ter um rabino. Perguntei para o meu rabino como eu aprendo e ensino a halachá. Então parte do meu ensinamento não foi só aprender, estudar todos esses livros, mas aprender a te explicar no final das contas qual a lei. A gente ainda tem mais temas para explicar, mas a nossa academia tem ainda, se Deus quiser, muito conteúdo para te passar. Uma alegria estar com vocês.